Oi, meu nome é Júlia e hoje a gente vai falar sobre Vertigem, da Lela Brandão. Primeiramente, eu gostaria de dizer que esse livro, ele mexeu tanto comigo que me motivou a vir aqui, sair do sofá e vir gravar o meu primeiríssimo vídeo no YouTube, que no caso é esse. Aqui atrás do livro nós temos algumas falas de algumas pessoas e tem um trecho do livro, né, que fala o seguinte: há perguntas que só encontram espaço para existir na vertigem. Comecemos então exatamente aqui, do número zero, do desamparo, do limiar da loucura. Coragem, nós vamos cair. Gente, uma coisa que eu gostaria de trazer é que eu sou psicóloga e uma coisa que sempre me impressiona muito sobre a Lela, seja nas reflexões que ela traz no podcast dela, seja aqui no livro, é que ela traz reflexões que são muito teoricamente embasadas. E o que eu quero dizer aqui não é que só psicólogos ou pessoas formadas poderiam ter esse tipo de reflexão, mas que ela traz de fato reflexões que se conectam a teorias da psicologia. Por exemplo, temos esse trecho aqui que parece ter saído diretamente de um livro de terapia de aceitação e compromisso, em que ela diz: para isso, é preciso construir o distanciamento necessário para perceber que você não é as vozes da sua cabeça, você é quem as escuta. Isso é um conceito chamado desfusão. E eu tenho quase certeza que ela não sabe disso, mas ela trouxe isso, o que eu acho realmente muito impressionante e muito fenomenal, porque é de fato um conceito muito importante e muito legal. E principalmente, eu acho que a Lela, ela tem uma capacidade com as palavras, né? Ela tem uma capacidade de comunicação que é fenomenal e fica muito explícita nesse livro. É, que nem eu falei, como psicóloga, às vezes eu sinto que eu tenho dificuldade de passar de forma compreensiva alguns conceitos, algumas ideias. E eu acho que a Lela faz isso muito, muito, muito bem. Ela traz reflexões que são muito complexas e coloca em um formato muito compreensível, muito fácil de se identificar. Então esse livro todo, ele é extremamente profundo, mas extremamente acessível também. E, bom, eu sempre achei que eu me conhecia muito. Na verdade, sempre me gabei disso, tá? E foi só de um tempo pra cá que eu comecei a perceber que, na verdade, eu não me conheço nada. Na verdade, o que eu fui percebendo é que eu conhecia muitas regras que eu tinha, né? Então, ao longo da nossa vida, a gente vai criando regras. E o que eu conhecia, na verdade, eram todas essas regras, né? Mas havia muito pouco, era muito reduzido o meu hábito, a minha prática de me conhecer, de me escutar, para além dessas regras que eram externas, que eram rígidas, enfim. E eu tenho 2 exemplos que eu queria trazer para ilustrar isso que eu tô dizendo. Eu fui diagnosticada em setembro de 2024 com linfoma de Hodgkins, que é um câncer, né, que se dá ali nos linfonodos e costuma gerar muito cansaço. Eu não acho que eu tive o cansaço que muitas pessoas costumam ter, né, de não conseguir realmente fazer nada, mas no início de 2024, antes do meu diagnóstico oficial, eu me lembro de ir na academia, e já fazia alguns anos que eu ia à academia, tá? Eu lembro de ir na academia e começar a notar que eu estava ficando enjoada de fazer alguns exercícios, principalmente exercício de perna. Então, eu estava com uma carga que eu já estava com ela há muito tempo, e de repente aquela carga começou a parecer muito pesada. E eu comecei a ter enjoo, né, de fazer o peso, de fazer o exercício com aquela carga. É um sinal, gente, é um sinal de que alguma coisa está diferente, né. Outro exemplo, eu costumava correr e eu era iniciante, né, então não é como se eu fosse muito boa, mas eu lembro que eu comecei a ter mais dificuldade de correr, então chegou num ponto que eu corria os meus 5 quilômetros e de repente correr 2 ou 3 quilômetros já estava ali um pouco mais desafiador. Eu percebi isso. Mas eu não escutei, né, eu não tive essa autopercepção de o meu corpo está me dizendo alguma coisa, né, o que eu sinto fisicamente ou emocionalmente está me dizendo alguma coisa. E eu acho esse um exemplo muito bom, né, porque de fato mostra como que a gente tende a ignorar com base, ou eu tendia pelo menos, e eu vejo isso se repetindo em muitos pacientes, muitas amigas, enfim, como que a gente tem as nossas regras, e parece que às vezes as regras que a gente cria
elas são mais importantes do que o nosso corpo está dizendo, do que que a gente está sentindo, do que a gente está vendo que é uma necessidade nossa. Então, por exemplo, na minha cabeça eu era muito racional e eu pensava, bom, se antes eu pegava X quilos e nada mudou, então eu tenho que continuar pegando X quilos. Se antes eu corria 5 quilômetros, eu deveria continuar correndo 5 quilômetros, já que nada mudou. Quando eu digo nada mudou, eu não tive uma lesão, eu não tive uma doença, não que eu soubesse, né? Enfim, nada mudou, então as coisas deveriam permanecer iguais, ainda que tivesse algo me sinalizando de que talvez alguma coisa havia mudado. Outro exemplo, e isso eu só fui descobrir quando eu fui conviver, né? Quando eu comecei a morar com o meu marido. Meu marido é uma pessoa que se escuta muito, né? Escuta muito o corpo, tem muito uma percepção muito boa, assim, das próprias necessidades. E teve uma vez, na verdade várias vezes, né, que ele virava pra mim e falava: "Ah, hoje eu não vou tomar café, porque ontem eu comi muito, então eu não tô com tanta fome". Ou: "Nossa, mas hoje isso aqui não tá me apetecendo, então eu não vou comer, eu vou comer outra coisa". Ou: "Nossa, hoje eu fiz muito exercício físico, eu tô sentindo muita fome, então eu vou comer mais". Parece uma coisa tão idiota, né, mas isso me chamou muita atenção, porque eu não tenho isso. Eu vivo muito com base em: isso é o que eu tenho que comer no café da manhã, esse é o horário que eu tomo café da manhã, esse é o horário que eu tomo café da tarde, é isso que eu como no café da tarde. E no geral eu não penso muito sobre isso, no geral eu faço de forma repetida isso, porque eu não escuto muito do tipo: "Hoje é um dia que eu tô com mais fome, hoje é um dia que eu tô com menos fome", né. Então, isso me chamou muita atenção. E no geral, eu fui lendo esse livro e pensando muito sobre como que a gente tem regras, e regras rígidas, sobre como enxergar o nosso corpo, o que fazer com o nosso corpo, como fazer essas coisas com o nosso corpo. E no geral, são regras que buscam nos tornar mais produtivos. Então, correr mais, pegar mais peso, trabalhar mais, se encaixar em um padrão de beleza, por exemplo. A gente de fato dá muito pouco valor ao que é individual, né? Ao que é nosso, ao que eu sinto, ao que eu preciso, ao que o meu corpo pede. Esse livro, gente, talvez ele tenha me tocado tanto, porque ele chegou num momento em que a minha relação com o meu corpo, ela tá muito diferente, ela tá um pouco turbulenta, né. Como eu falei, eu recebi esse diagnóstico lá em 2024, eu entrei em remissão em 2025 e agora em 2026 eu tive uma recidiva, e eu voltei a fazer quimioterapia. E eu tenho alguns efeitos colaterais que eu não esperava ter, né. O meu corpo e a minha mente, às vezes, né, reagiram de uma forma diferente do que eu esperava a alguns aspectos desse tratamento. E em muitos momentos eu me peguei pensando: "O meu corpo não está aguentando, o meu corpo está sendo fraco, eu estou sendo fraca". Em vez de pensar, por exemplo: "Isso ultrapassou um limite", ou "Isso foi demais", ou "Isso aqui ignorou uma necessidade do meu corpo", ou "O meu corpo está pedindo X, ou Y, ou Z", né. E quando ela trouxe essa reflexão no livro, isso me pegou muito, né, porque em um momento tão frágil, como é fundamental a gente não ignorar os sinais do nosso corpo e os sinais da nossa mente. E aí tem um trecho no final do livro que ela cita a Fernanda Torres, em que ela diz o seguinte, ela fala: "Viver é muito complicado, você tem que se manter interessado, vivo e curioso a respeito do mundo, e se você vai perdendo a curiosidade, o mundo te esquece". E isso é verdade, né, eu acho que vale muito para a vida mesmo, mas eu fiquei pensando sobre como que vale pra gente, né, como que é fundamental a gente ter abertura e curiosidade para escutar os nossos sinais, escutar os sinais do nosso corpo, os sinais das nossas emoções e saber validar, acolher isso e levar em consideração na hora de tomar as nossas decisões, porque talvez esses sejam os sinais mais importantes do que a gente precisa, do que a gente aguenta, do que a gente quer, do que a gente não quer, do que a gente não pode fazer.
E às vezes a gente simplesmente ignora, às vezes a gente simplesmente age como que se esses sinais, né, sejam sinais físicos, sejam sinais emocionais, como se eles fossem inconveniências, sendo que na verdade eles são sinais importantíssimos. Enfim, talvez o ápice, né, do movimento que a Lela criou seja esse vídeo, porque eu estava há algum tempo já pensando sobre como eu queria, né, um espaço para falar de livros, mas não só para falar de livros, falar de psicologia e de viagens e de outras coisas. E eu estava adiando muito isso, sempre pensando: "Ai, mas será que é produtivo eu fazer isso? Ai, mas será que é coerente? Ai, mas será que vai levar a algum lugar?". E aí eu li esse livro e eu falei: "Nossa, talvez eu deva fazer só porque eu quero, só porque eu senti vontade". E aqui estamos.